tudo bom? Eu me chamo Renata Caroline e ela é Isabela Yasmin e nós estamos aqui para fazer um vídeo acerca de processo penal e nós vamos tratar nesse vídeo acerca de recursos e especificamente acerca de carta testemunhável. Isabela, o que é, afinal, a carta testemunhável? A carta testemunhável ela é um recurso que tem origem histórica na época imperial. Então, ela tinha o objetivo de evitar o ocultamento de recursos. Então, a pessoa interessada no recurso, ela ia até o escrivão e pedia o reexame da decisão. E aí ela ia com duas testemunhas. Caso o escrivão se negasse a fazer esse movimento, ela poderia entrar em contato com o tribunal e alegar, né, com as testemunhas a sua decisão e falar que o escrivão negou e tudo mais. Você já explicou o conceito, qual que é a finalidade da carta testemunhável? Então, ela tem a finalidade de provocar um reexame da decisão. Então, primeiramente, ela faz ali um reexame do recurso não recebido ou recurso com algum problema de procedimento no primeiro grau. Em um segundo momento, ela faz o destrancamento de recurso paralisado na primeira instância. Tá, e agora, qual que é a interposição da carta testemunhável? Em regra, a interposição ela deve ser feita por petição ao escrivão e ela deve ser interposta nas próximas 48 horas após o despacho que a denegou. E isso é conforme o artigo 640 do Código de Processo Penal. Tá, agora que a gente já entendeu o conceito e já entendeu a interposição, quais são os efeitos da carta testemunhável? Então, ela possui um efeito devolutivo misto, que em primeiro momento o juiz ele tem a oportunidade de reavaliar a sua decisão. E em um segundo momento, a carta testemunhável serve como devolução, né? Então faz um reexame em segunda instância. E agora, ok. Eu acho que eu tô falando demais, vamos ao cabimento da carta testemunhável e você nos diga. Tá, um pouquinho antes do cabimento ainda, a gente tem que lembrar que a carta testemunhável é um recurso subsidiário, ela é um recurso residual. Ela depende da inexistência de previsão de outro recurso. Então, assim, ela cabe quando? Contra decisão denegatória de recurso cuja competência seja órgão imediatamente superior ao juízo recorrido, ou ainda contra decisão que impedir o processamento desse recurso não tendo sido remetido ao tribunal. Aí, nesse caso, o recorrente vai ser a parte prejudicada, também chamada de testemunhante, e o recorrido vai ser o juízo prolator da decisão, também conhecido como testemunhado. E aí, vamos lá, uma explicação rapidinha aqui. Contra o não recebimento de uma apelação, cabe o recurso em sentido estrito. Mas agora, o tribunal não recebeu o recurso em sentido estrito. O que nós vamos aplicar? A carta testemunhável. O artigo 639 do CPP, ele diz que cabe contra denegação de recurso. Verifica-se se existe previsão de outro recurso contra a denegação. Ainda, é importante falar que deverá ser imposto na inadmissão do recurso em sentido estrito e do agravo em execução. Agora eu quero saber assim, um pouquinho do processamento e do julgamento desse recurso. Tá, com relação ao processamento, como você mesmo já disse em algum outro momento, que ela deve ser dirigida ao escrivão da vara estadual e não diretamente ao juiz. E isso é muito por uma questão histórica. Agora, com relação ao julgamento da carta testemunhável, ela é composto pelo juiz de retratação, então ele deve constar o pedido na petição de interposição e ainda, ao julgar, se der o provimento do recurso, né, da carta testemunhável, o tribunal ele determina o processamento do recurso anteriormente denegado ou, se suficientemente instruído, ele vai julgar diretamente o mérito da questão. Bom, agora dando continuidade ao nosso trabalho, falando um pouco sobre o segundo recurso que escolhemos, que é o recurso ordinário constitucional, nós vamos falar aqui com a Renata, primeiramente, sobre o conceito desse recurso. Tá. O recurso ordinário constitucional, ele expressa indicação da Constituição em algumas hipóteses de seu cabimento. Nós temos a aplicação do princípio
tanto devolutam quanto apelatum, que ele incide nessa disciplina. Por exemplo, ele é dirigido contra a sentença de juiz federal que julga crime político, isso de acordo com o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. E ele é dirigido diretamente ao STF, de acordo com o artigo 102, inciso 2, a linha B da Constituição Federal, com características similares à apelação criminal. E agora que a gente já entendeu um pouquinho desse conceito, eu queria que você explicasse um pouco sobre a interposição desse recurso. Tá. Com relação à interposição do recurso ordinário constitucional, ele deve ser recebido quando? 1. Só com relação ao efeito devolutivo, houver sentença absolutória de crime político e quando for denegado o mandado de segurança e habeas corpus. E 2, no efeito devolutivo e suspensivo, quando for interposto contra a sentença condenatória e absolutória imprópria. Ele ainda é via ordinária da impugnação e o seu efeito devolutivo é o mais amplo possível. Por meio do recurso ordinário constitucional, é passível de conhecimento não só de matéria de direito, mas também de matéria de fato. E nesse recurso em especial, não é dotado de efeito regressivo. Agora que nós vimos um pouquinho com relação ao conceito e com relação à interposição, eu quero saber, Isabela, o que você me diz com relação ao cabimento do recurso ordinário constitucional? Bom, entrando aí um pouquinho nessa parte, o recurso ordinário constitucional ele tem suas hipóteses dirigidas pela Constituição Federal. Então, ali falando um pouco especificamente, ao STJ cabe esse recurso quanto aos mandados de segurança em única instância e também ao habeas corpus originalmente protocolados pelo tribunal ou em última instância. Já ao STF cabe o habeas corpus, o mandado de segurança, habeas datas em única instância quando tiver ações denegatórias. E também em sentenças protocoladas pelo juiz federal contra crimes políticos. Tá, nós entendemos então agora o conceito, a interposição, o cabimento, mas está faltando com relação ao julgamento do recurso ordinário constitucional. Bom, o julgamento, em regra, ele segue um modo de ação do pedido de habeas corpus e mandado de segurança. Porém, em casos desse recurso, quanto à sentença proferida pelo juízo federal contra crimes políticos, ele é regido as regras pelo regimento interno do STJ ou STF. Então é isso, muito obrigada. E ainda nós queríamos pontuar que as colocações que nós pegamos aqui e apontamos para vocês foram retiradas do livro de Processo Penal e Execução Penal do Nestor Távora e do Rosmar Rodrigues Alencar.